Uma verdade que poucos reconhecem, mas que todos precisamos aprender. Quantas vezes, no calor da emoção, sentimos que devemos falar, argumentar, nos defender, mas, e se eu te dissesse que a maior vitória pode estar no silêncio? Hoje quero te mostrar que calar não é fraqueza, é sabedoria. Em um mundo barulhento, onde todos querem ter a última palavra, a palavra de Deus nos ensina que o silêncio pode ser a arma mais poderosa que temos. Não só para evitar conflitos, mas para nos conectar com o que realmente importa, a paz que vem de Deus. Em Provérbios 17, versículo 28, a Bíblia nos diz: até o insensato passa por sábio se ficar calado, e por inteligente se mantiver de boca fechada. Veja que sabedoria impressionante. Em meio às nossas angústias e desafios, ficamos tentados a falar demais, a tentar resolver tudo com palavras. No entanto, a sabedoria está em calar e em confiar que Deus está no controle. Eu sei que é difícil, especialmente quando estamos magoados, injustiçados ou ansiosos. A vontade de defender-se, de justificar-se, de mostrar o seu ponto de vista é enorme. Mas, quando ficamos em silêncio, damos espaço para que Deus haja em nosso lugar. Permitimos que Ele, em sua infinita sabedoria, conduza as situações. Ficar calado não é fraqueza, meus irmãos. É um sinal de força. É um sinal de confiança. É saber que nem todas as batalhas precisam ser lutadas com palavras. Às vezes, o silêncio é a maior arma que temos, porque, no silêncio, ouvimos melhor a voz de Deus. E Ele nos guia com precisão e amor. No Salmo 46, versículo 10, Deus nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Esse versículo é um convite à quietude, à confiança. É um lembrete de que, nas situações de tumulto e confusão, o melhor que podemos fazer é nos aquietar. Ficar calado não é omissão, é um gesto de fé. É confiar que Deus está no comando. Muitos problemas nascem da nossa pressa em falar. Já pensou quantas situações poderiam ter sido resolvidas com mais paz se tivéssemos escolhido o silêncio ao invés das palavras? O mundo ensina que temos que falar, reagir, nos defender a todo custo. Mas o Evangelho nos ensina que o silêncio também é uma resposta poderosa. Em momentos de conflito, o silêncio nos permite refletir, nos ajuda a enxergar as coisas com clareza. Quando falamos de forma precipitada, corremos o risco de dizer coisas que não queríamos, de machucar os outros e de tomar decisões das quais nos arrependeremos. O silêncio nos dá a chance de pensar antes de agir. Pense comigo, Jesus, em diversos momentos, escolheu o silêncio. Quando foi acusado, caluniado, julgado injustamente, ele não gritou, não brigou. Ele ficou calado, porque sabia que o Pai estava no controle de tudo. E, da mesma forma, precisamos confiar que Deus cuida de nós, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Quando aprendemos a ficar calados, damos espaço para Deus agir. Ele não precisa das nossas palavras para mover montanhas. Ele só precisa que confiemos. E, ao ficar calados, estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti. Sei que o Senhor está trabalhando, mesmo que eu não veja. O silêncio também é um ato de humildade. É reconhecer que nem sempre temos a resposta, que nem sempre somos os mais sábios. Ao ficar calado, demonstramos nossa dependência de Deus. E Ele, em sua graça, nos honra por isso. Ficar em silêncio pode ser o primeiro passo para a paz. Em momentos de angústia, escolha o silêncio e a oração. Ao invés de falar o que vem à mente, dobre seus joelhos e entregue a situação a Deus. Ele ouve o coração contrito e responde de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Deus é fiel e nunca nos abandona em nossas lutas. No livro de Tiago, versículo 19, somos orientados a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Isso nos mostra a importância de ouvir mais e falar menos. O silêncio nos permite escutar a Deus, escutar os outros e entender as situações com mais sabedoria. Quando enfrentamos provações, ficamos tentados a resolver as coisas com nossas próprias palavras. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus nos chama à paciência, à espera.
O silêncio nos ajuda a ouvir sua voz e a entender o que ele quer nos ensinar em meio às dificuldades. O silêncio também é uma forma de cultivar a paz em nossos relacionamentos. Em momentos de conflito, quando respondemos com silêncio ao invés de palavras duras, estamos plantando sementes de reconciliação. Muitas discussões poderiam ser evitadas se simplesmente ficássemos em silêncio, ouvindo com o coração. Queridos, a sociedade de hoje nos empurra para a pressa, para o imediatismo, para a fala rápida. Mas o Evangelho nos chama ao contrário: à calma, ao silêncio, à confiança. Não precisamos responder a tudo o que ouvimos, não precisamos justificar todas as nossas ações. Deus nos conhece, e isso é o suficiente. Em Provérbios 21, versículo 23, lemos: Quem guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Que palavra profunda! Quando escolhemos o silêncio, estamos guardando a nossa alma de dores e arrependimentos desnecessários. Estamos protegendo nosso coração de mágoas e conflitos. O silêncio é um escudo que nos protege. Ele nos dá a oportunidade de pensar antes de agir, de orar antes de responder. Quando estamos calados, temos mais espaço para ouvir a direção de Deus, para perceber o que realmente importa. O silêncio nos aproxima do coração de Deus. O silêncio também nos permite ter mais empatia. Quando falamos menos e ouvimos mais, nos colocamos no lugar do outro. Entendemos suas dores, suas dificuldades. E isso nos torna mais compassivos, mais amorosos. O silêncio abre portas para o entendimento mútuo. Aprender a ficar calado é aprender a ter domínio próprio. É saber que não precisamos de palavras para sermos fortes. A força verdadeira vem de saber esperar em Deus, confiar no seu tempo e permitir que Ele nos guie. O silêncio é uma demonstração de maturidade espiritual. Irmãos, quero te convidar a refletir. Como você tem reagido às situações difíceis da sua vida? Tem falado demais, tentado resolver tudo com suas palavras? Ou tem aprendido a confiar no silêncio, na ação de Deus? O silêncio nos ensina a ser mais pacientes e a esperar no Senhor. O silêncio nos conecta com o nosso interior. Quando ficamos calados, temos a oportunidade de ouvir a nós mesmos, de entender o que realmente está se passando em nosso coração. Muitas vezes, o barulho externo nos impede de ouvir a voz de Deus e a nossa própria alma. No silêncio, encontramos clareza e direção. Jesus nos ensinou que o silêncio é poderoso. Quando ele foi levado diante de Pilatos e acusado injustamente, escolheu ficar em silêncio. Ele sabia que a verdade prevaleceria. Às vezes, a nossa maior força está em não reagir, em confiar que Deus conhece os nossos corações e que Ele lutará por nós. Queridos, quantas vezes falamos coisas das quais nos arrependemos depois? Uma palavra dita na hora errada pode machucar profundamente, causar feridas que demoram a cicatrizar. O silêncio nos protege de cometer erros desse tipo. Ele nos dá tempo para refletir antes de agir. Há poder no silêncio porque ele nos conecta com Deus. Quando estamos quietos, é mais fácil ouvir sua voz suave e tranquila. É no silêncio que as respostas que tanto buscamos aparecem. Em meio ao caos, o silêncio é um refúgio que nos traz paz e compreensão. Não devemos confundir o silêncio com passividade. Ficar calado não significa que aceitamos injustiças ou que ignoramos os problemas. Significa que escolhemos confiar que Deus está no controle e que, no momento certo, Ele nos mostrará o caminho certo a seguir. No silêncio, estamos em ação espiritual. O silêncio também é uma forma de demonstrar amor. Quando alguém nos fere, a nossa primeira reação é muitas vezes retribuir com palavras duras. Mas o silêncio nos permite responder com amor, com paciência. E isso pode desarmar o conflito, trazendo reconciliação e paz. O silêncio nos faz crescer espiritualmente. É no silêncio que encontramos tempo para meditar na palavra de Deus, para orar com mais profundidade, para buscar respostas que as palavras nunca poderiam nos dar. No silêncio, nos tornamos mais sensíveis à vontade de Deus. Em nossas interações diárias, o silêncio pode ser uma demonstração de sabedoria. Nem tudo precisa ser respondido, nem toda provocação merece uma réplica. Às vezes, o maior testemunho que podemos dar é através do nosso silêncio,
mostrando que confiamos em Deus para cuidar das nossas batalhas. Pense na última vez que você ficou calado em uma situação difícil. Como foi esse momento para você? É possível que tenha sentido uma paz que só vem quando decidimos confiar em Deus em vez de responder com pressa. O silêncio nos dá uma nova perspectiva, uma chance de ver as coisas de forma mais clara. Quando nos calamos, permitimos que o Espírito Santo fale por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Muitas vezes, não sabemos como orar ou o que dizer, mas o Espírito Santo está conosco, nos guiando no silêncio. Ele age com poder e sabedoria. Queridos, o silêncio também é um ato de fé. Quando decidimos não responder às provocações ou não nos defender imediatamente, estamos colocando nossa confiança em Deus. Estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Sei que o Senhor está trabalhando, mesmo que eu não veja. Isso é um sinal de profunda maturidade espiritual. Em momentos de ansiedade, o silêncio pode ser a nossa melhor resposta. Quando estamos ansiosos, a tendência é falar muito, tentar controlar tudo com nossas palavras. Mas Deus nos convida a aquietar o coração, a entregar as preocupações a Ele. No silêncio, encontramos descanso para nossa alma. O silêncio é um exercício de autodomínio. Ele nos ajuda a controlar nossas emoções, a evitar que falemos algo que iremos nos arrepender depois. Quando aprendemos a ficar calados, estamos praticando o fruto do Espírito chamado temperança, que nos ensina a ter autocontrole em todas as áreas da vida. Em momentos de dor, o silêncio pode ser uma fonte de cura. Nem sempre precisamos expressar em palavras o que estamos sentindo. Às vezes, o silêncio é a melhor maneira de processar a dor, de deixar Deus trabalhar em nossas feridas. Ele nos cura com sua presença, mesmo quando estamos quietos. O silêncio também é uma oportunidade de ouvir os outros. Quantas vezes falamos tanto que não conseguimos ouvir o que os outros estão realmente dizendo? O silêncio nos ensina a ser melhores ouvintes, a dar atenção ao próximo e a entender suas necessidades. Jesus nos mostrou, em várias ocasiões, que o silêncio tem poder. Quando foi interrogado por Pilatos, ele não respondeu com raiva ou desespero. Ele ficou calado, confiando no plano de Deus. Às vezes o silêncio é a nossa maior arma contra as injustiças e provocações. O silêncio é uma forma de exercitar a paciência. Quando aprendemos a esperar, a não responder imediatamente, estamos dizendo a Deus que confiamos no seu tempo. A paciência é uma virtude que nos aproxima de Deus e nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida com mais serenidade. Ficar calado também nos ajuda a evitar o pecado. Muitas vezes caímos em armadilhas por falar demais. Palavras ditas sem pensar podem causar mal-entendidos, fofocas e feridas. O silêncio nos protege de cair nessas armadilhas e nos mantém em paz com Deus e com o próximo. Quando nos calamos, estamos permitindo que Deus lute por nós. Em Êxodo 14, versículo 14, lemos: O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. O silêncio é uma demonstração de fé. Quando ficamos quietos, estamos dizendo a Deus que confiamos na sua força e que Ele cuidará de tudo. Quero te lembrar que o silêncio não é ausência de ação. É, na verdade, uma ação poderosa de confiança em Deus. Ao aprender a ficar calado, estamos permitindo que Deus assuma o controle das nossas batalhas e nos conduza ao caminho da paz. Em situações de conflito, escolha o silêncio como resposta. Ele trará mais paz ao seu coração do que qualquer palavra dita no calor do momento. O silêncio te dá espaço para refletir, para orar e para buscar a direção de Deus antes de tomar qualquer atitude. O silêncio também nos aproxima do coração de Deus. Quando nos aquietamos diante dele, somos capazes de ouvir sua voz com mais clareza. No silêncio, ele nos revela seus planos e nos dá a paz que tanto buscamos. Aprender a ficar calado é aprender a ouvir mais a Deus. Irmãos, quero te convidar a refletir. Você tem permitido que o silêncio seja uma ferramenta em sua vida? Tem dado espaço para Deus agir em meio ao silêncio? Quando aprendemos a ficar calados, estamos permitindo que Deus nos guie e nos molde conforme sua vontade. O silêncio nos ajuda a ser mais prudentes. Quando falamos menos, evitamos decisões precipitadas e ações impulsivas.
O silêncio nos ensina a esperar no tempo certo de Deus, a não agir por conta própria, mas a seguir a direção que Ele tem para nós. Que o silêncio seja um aliado em sua caminhada com Deus. Que você aprenda a confiar mais no Senhor e a falar menos, sabendo que Ele cuida de tudo. E que, no silêncio, você encontre a paz que só Ele pode dar. Senhor, nos conceda a graça de reconhecer o valor do silêncio diante dos desafios. Que possamos nos lembrar que, mesmo em momentos de aflição e dúvida, o Senhor trabalha em nosso favor. Dá-nos a serenidade para acalmar nossas palavras e a paciência para aguardar o seu tempo perfeito. Ensina-nos, Senhor, a ver além do que é imediato e confiar que, em teu silêncio, está a resposta que precisamos. E quando nos sentirmos tentados a agir por conta própria, que o teu Espírito Santo nos conduza a esperar com sabedoria. Que possamos enxergar o silêncio como uma oportunidade de estar mais perto de ti, ouvindo tua direção e sendo guiados pela tua paz. Que em cada momento de quietude, nossas almas sejam renovadas na confiança e no amor que só o Senhor pode nos dar. Amém. Agora eu quero te convidar a refletir sobre tudo o que foi dito. Se essa mensagem tocou o seu coração e você sente que precisa de mais silêncio para ouvir a voz de Deus em sua vida, comente amém aqui nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está passando por um momento de dúvida ou inquietação. E lembre-se, Deus fala nas horas de silêncio. Deixe Ele guiar os seus passos. Que tal nos unir em oração por mais sabedoria e paciência? Não se esqueça de deixar seu amém e seu comentário. Vamos juntos fortalecer nossa fé.